Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bom, espero que os senhores e as senhoras também. Infelizmente a gente não conseguiu fazer a nossa live no dia de hoje, né? Acabou aqui por alguns probleminhas técnicos. A gente, infelizmente, tendo que fazer a nossa aula gravada, mas está valendo também. Posteriormente, se houver alguma dúvida em relação ao conteúdo que a gente conversar aqui, vocês podem estar me procurando lá no grupo de sala para me poder tirar essas dúvidas. Ou na quarta-feira, quando a gente vier para a aula sobre as questões, a gente pode dar uma reforçada também nessa dúvida, caso ela exista, tá bom? Então vamos lá para o nosso conteúdo, que é o que agora vai interessar. Não esquece, galera, que aí do lado está o nosso QR Code, você baixa e pega esse material que a gente vai utilizar aqui, tá bom? Então cuida aí, ó. Pronto, aqui estamos nós. Não apareceu ainda, mas vai aparecer. Vou só abrir aqui. Acho que é porque eu não fiz enchi aqui a tela, mas já estou enchendo. Acredito que agora vocês já conseguem observar. Eu vou só voltar para garantir que realmente vocês estão vendo e realmente estão, né? Então, galera, é o seguinte, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a transição demográfica, que ela basicamente é um estudo de um gráfico, né, onde a gente divide o crescimento da população mundial por fases. Nós dizemos oficialmente que são 4 fases, apesar de que alguns estudos ou alguns países já vivem uma quinta fase, que vocês irão perceber já já. O que eu quero que os senhores percebam aqui de início, desculpa, acabei passando sem querer, tá? Vou só selecionar aqui minha canetinha novamente. Hoje eu vou deixar de amarelo, tá? Então, ó, nosso estudo aqui da dinâmica da transição demográfica, perdão, que eu peguei outra caneta, aqui o gráfico que a gente vai precisar destacar, ó, tá? Ele faz aqui uma divisão por fases, primeira, segunda, terceira e quarta fase dessa transição demográfica, tá? E aqui embaixo nós vamos ter algumas características que vão fazer referência a cada uma dessas fases, tá bom? E alguns modelos de gráficos vocês vão encontrar nomes a essas fases, mas o nosso livro ele não cita nenhum nome, então eu preferi seguir pela linha do nosso livro, tá? Outro ponto que eu quero que vocês destaquem é que essa linha vermelha aqui, quando vocês baixarem o material, ela vai estar representando o número de nascidos, como vocês podem observar, a taxa de natalidade. Essa linha aqui preta, a taxa de mortalidade, que seria o número de óbitos, e aqui o crescimento vegetativo, que é exatamente um comparativo entre a quantidade de pessoas que nasceram com a quantidade de pessoas que vieram a óbito. Então você faz essa diferença e o saldo, se for positivo, ele aumenta esse crescimento vegetativo, e se for negativo, ele vai reduzir esse gráfico que aqui está representado por essa linha pontilhada, tá bom? Então vamos lá, na primeira fase, nós vamos chamar ela de pré-transição, tá? Eu vou até colocar aqui uma outra caneta para que vocês possam observar melhor. Então, diante, eu não estou nem achando, é porque o ponto é muito pequeno, né? Mas eu vou tentar aqui deixar ele no vermelho para ver se dá para a gente ver melhor. Ficou vermelho, pronto, e dá. Ó, então o que é que vocês vão observar na primeira fase? Aqui está a linhazinha que divide a primeira para a segunda, para a terceira e quarta fase dessa transição, tá bom? Então o que é que você tem que observar? Que na primeira fase, tanto o gráfico, a linha, representando a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, eles estão bastante elevados. Isso significa que nessa primeira fase, nós tínhamos um índice, tanto de natalidade como de mortalidade, muito alto. Esse índice de natalidade ele era elevado exatamente por vários motivos, mas nós vamos destacar aqui 2. Um é o grau de instrução que a população tinha, né, que está muito ligado ao grau de escolaridade também.
Então, quando as pessoas elas não possuem essa instrução, elas acabam que, de certa forma, negligenciando, né, algum tipo de método ou política de controle de natalidade. Então, é comum em locais onde a população não tem acesso a essa instrução, a essa informação, as mulheres terem um quantitativo de filhos mais alto. Um outro ponto também é exatamente a ausência de métodos anticoncepcionais, o que dificulta muito esse controle da natalidade. Já o alto índice de mortalidade, ele vai estar ligado principalmente ao problema, né, de saneamento básico, por exemplo, a falta de água potável, rede de esgoto. Um outro problema também eram as doenças, que naquele período eram facilmente de serem transmitidas e muitas vezes não havia medicamento, vacina ou qualquer tipo de tratamento que viesse, né, a curar essas pessoas. Um outro probleminha também seria essa falta de recursos médicos, né? Como eu ia destacando, e aí eu coloquei tudo aqui no texto, tá? Esse número de nascidos era alto por conta dessa carência. Eu vou voltar para a minha caneta, que essa aqui eu fico perdido mesmo, tá? Então você tem uma alta natalidade que está atrelada à carência de métodos anticoncepcionais e o baixo nível de instrução, e no caso da mortalidade, que está ligada às doenças, às epidemias, à falta de recursos médicos, como eu falei, falta de vacinas, de técnicas, né, que venham a curar essas doenças, assim também como o saneamento básico, qualidade da água que essas pessoas consumiam, assim também como a falta de rede de esgoto. Então, como havia, né, algo muito parecido entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, então nós dizíamos que havia um certo equilíbrio. Então, nascia muita gente, sim, porém morria muita gente. Então, você conseguia deixar esse gráfico, ó, como você observa aqui, lá embaixo, tá? Devido a essa semelhança entre um e o outro. Só que já na segunda fase, vocês percebam, ó, que o gráfico ele já vai aumentar. Eu vou até trocar a cor para vocês irem percebendo. Na segunda fase, então, já vai haver um aumento desse crescimento. E isso vai ser marcado por quê? Vai ser marcado devido a uma queda significativa, ó, significativa do índice de mortalidade. Então, a partir do momento que foram sendo desenvolvidas vacinas, né, melhorando a oferta de esgoto e água potável para a população, que é o que ele chama de melhoria médico-sanitária, nós vamos conseguir reduzir significativamente a taxa de mortalidade. Então, dá uma certa qualidade no padrão de vida dessas pessoas, e isso faz com que a mortalidade ela reduza significativamente. Porém, a taxa de natalidade ela continua elevada. Então, se você perceber aqui, a taxa de natalidade continua aqui lá no alto, como era na primeira fase, porém, você tem uma queda significativa da mortalidade, exatamente por conta dos pontos que nós acabamos de observar, tá? E aí depois nós teremos uma terceira fase, eu vou mudar de novo a cor para a gente sempre percebendo, ó, essa taxa de mortalidade, ela continua caindo, tá? Um leve aumento aqui, né? E agora na terceira fase nós também vamos ter uma queda da natalidade. Então, se você perceber, diferente da primeira e da segunda fase, que a natalidade era muito elevada, na terceira ela começa a reduzir. E aí nós vamos ter vários pontos a considerar aqui, ó. Essa redução do crescimento vegetativo, ó, aqui o crescimento vegetativo, né, que é o resultado da comparação dessas duas taxas, como eu falei. Então aqui ele era baixo porque nascia muita gente e morria muita gente. Na segunda fase ele aumenta porque continua nascendo muita gente, porém morrendo menos pessoas. Então é como se fosse nascendo 1.000 e agora morrendo só 200. Então nós vamos ter um saldo de 800, o que faz com que esse crescimento ele aumente. Porém aqui, ó, ele começa a cair de novo,
porque essas duas taxas elas vão se equiparar novamente, né? A mortalidade continua baixa, como era na segunda fase, porém, na terceira fase, diferente da segunda fase, a natalidade também começa a cair. E aí a gente precisa considerar que tanto a mortalidade vai reduzindo, como também agora, só na terceira fase, é que a natalidade também reduz. E isso também está ligado a alguns pontos importantes que nós vamos, inclusive, conversar mais na frente, que é a disseminação, né, dos métodos anticoncepcionais, ou seja, a população passa a ter um acesso facilitado desses métodos, o que pode evitar uma gravidez precoce ou indesejável, né? Outro ponto é a participação da mulher no mercado de trabalho. Então, a partir do momento que a mulher consegue, né, esse status também de trabalhador, o que não acontecia em períodos anteriores, nós vamos ter uma queda significativa do número de filhos por mulher, principalmente as que trabalham. O processo de urbanização, tá? Então, com o advento das cidades, né, das áreas urbanas, nós também vamos ter um número reduzido de filhos, como acontece ainda hoje. As áreas urbanas eles tendem a apresentar uma taxa de natalidade menor do que as áreas rurais, tá? E um outro ponto também é o custo de vida, né? Nas cidades, esse custo de vida ele é mais elevado. Você gasta com transporte, você gasta com educação, você gasta com moradia. Então, tudo isso dá um custo mais elevado para a galera que vive nos grandes centros, tá? E por último, nós vamos ter a quarta fase, que eu vou mudar de novo a cor para a gente poder diferenciar um da outra. Eu vou colocar de vermelho. Então, nós continuamos com uma taxa de natalidade baixa, mas percebo que a mortalidade ela começa a dar uma pequena elevada, né, comparada com o que a gente tinha anteriormente. E isso faz com que esse crescimento vegetativo ele continue baixo. Como ele já havia iniciado na terceira fase, você pode ver aqui bem nessa linha de transição, e agora ele se pendura como baixo, tá? E isso acontece, galera, exatamente por conta dessas taxas de natalidade e mortalidade se reduzirem significativamente, sinuosamente, né? Então, esse crescimento demográfico da linha pontilhada, ele vai chegar a patamares mínimos, em alguns casos até mesmo negativo, que é exatamente esse negativo que vai levar ao que nós chamamos de uma quinta fase para alguns países. Alex, o que seria essa quinta fase, ou o que seria esse crescimento até mesmo negativo? Será para alguns países a realidade de que vai morrer mais gente do que nasce. Então, há uma inversão aqui, né? Então, nós vamos chegar em alguns países a uma taxa de natalidade tão baixa, que em alguns casos ela chega a ser superada pela taxa de mortalidade, tá? Então, países como os Estados Unidos, a Rússia e outros países também lá da Europa apresentam já uma taxa de mortalidade superior à taxa de natalidade, tá? Eu tinha até colocado aqui esse mapa, né, para a gente poder dar uma analisada aqui, ó, tá? Então aqui, ó, são os países que estão passando por cada uma dessas fases. Então esse pontozinho marrom aqui, como a gente tem alguns países aqui da África e também do Oriente Médio aqui, ó, tá? Ainda estão na primeira fase ou estão transitando, né, para a segunda. As roxas também aqui na África e aqui, se eu não me engano, aqui na América do Sul, acho que isso é Uruguai ou Paraguai? Isso é Uruguai, né? Então, no Uruguai ainda estão na segunda fase, onde a mortalidade caiu muito, mas a natalidade continua alta. Os pintadinhos de verde, como é o nosso caso, está na terceira fase. A gente apresenta tanto a natalidade como a mortalidade baixa. E países em amarelo são exatamente os países onde esse patamar, tanto de natalidade como de mortalidade, é baixo. Em alguns casos, chega até a ser superado. Ou seja, tem mais nascidos do que... tem menos nascidos do que óbitos, tá bom? Então, era isso que a gente tinha que conversar na aula. Infelizmente, não pôde ser ao vivo, tá? Mas eu espero que vocês consigam entender através da explicação que nós tivemos agora.
Não esquece que à medida que você for assistindo o vídeo, você deixar seu comentário para mim poder fazer o registro da frequência, tá bom, galera? No mais, obrigado, um abraço para todo mundo e até a nossa aula de quarta-feira, se Deus quiser, tá? Não esquece de baixar o material de vocês aí, tá bom? Beijo, abraço e até a próxima. Valeu!